Perguntas. Boa noite, Tencati. Parabéns pela vitória, pela Obrigado. atuação. Primeira vitória no comando do Atlético. Eu queria pontuar primeiro que você fizesse uma avaliação sobre o jogo e principalmente sobre o sistema defensivo. Na sua entrevista pré-jogo, você falou que uma boa equipe começa por um sistema defensivo muito sólido. A gente viu um Atlético ali no primeiro tempo tomando um gol e que o jogador do Atlético passou no meio da defesa e aí depois a equipe acabou se encontrando. Como é que foi o papo no intervalo, principalmente em relação a isso, ao sistema defensivo? Olha, boa noite a todos. Realmente uma estreia importante. O Atlético não vencia desde a semifinal do Inhumas em casa, né, das quartas de finais do estadual. Então tinha esse peso, tinha essa negatividade em cima do Atlético. Nós viemos para um trabalho em conjunto com comissão, direção, os jogadores e a própria torcida, né? Nós temos que criar um elo positivo hoje dentro da nossa casa e ele vai ser forte, tem que ser forte. O acesso começa em ser forte aqui dentro. No entanto, que eu enfatizei para os jogadores ao término do jogo, da gente cumprimentar todos os torcedores, porque a gente tem que trazer essa energia para nós positiva. Então, todo mundo juntos, nós vamos ter aí uma competição, pode ter certeza, né, brilhante. É isso que a gente quer. A respeito do jogo, realmente, tudo dos comportamentos que a gente trabalhou durante esse período, em 15, 20 minutos ali, para mim, eles foram muito ruins. Muito ruins. Então a gente é muito afoito, muito ansioso, errando muito time, chegando atrasado, né, em termos de marcação, descompactado. Então, nesse contexto, o início ali, eu estava esperando o momento para alguém cair ou paralisar o jogo, para dar uma calma, para chamar alguém para conversar. Até chamei num dado momento o Shailo antes dele sair, e para que a gente pudesse dar uma estancada nisso. A gente realmente sofreu mais no início do primeiro tempo, grande parte do primeiro tempo até os 30, depois fomos equilibrar. Acredito que o gol do Raí deu moral, até nas questões ofensivas a gente tentava escapes, mas ainda com uma construção também muito mais amarrada, e tudo por conta desse processo. Ansioso, começamos a dar espaço, o Atlético foi melhor do que nós temos que reconhecer o início do jogo, e até os 30 minutos teve uma soberania, estava muito mais perto do segundo gol Atlético do que a gente empatar, então nós reconhecemos tudo isso, né, e vamos trabalhar para que isso não aconteça mais. Mas a gente tem que enfatizar, né, a mudança de comportamento dos atletas já após essa situação, de buscar o gol, equilibrar o primeiro tempo, terminar equilibrado o primeiro tempo. No intervalo falamos a respeito dos ajustes que deveriam ser feitos, o que eles estavam errando em termos defensivos, e na hora que tivesse a bola, a construção ela ser mais leve, ela com mais confiança, com mais aproximação, sempre treinando 4, 5 jogadores por setor para criar as alternativas de tabela, triangulação, envolvimento. Então, e foi o que a gente viu no segundo tempo. Uma equipe muito mais solta, né, muito mais leve, muito mais competitiva. Acredito que o ajuste de ter entrado do Naldi com o Cauã também melhorou o fluxo de jogo, de marcação. Também do Haldner ali centralizado, criou também esse fato de marcar bem, criar os gatilhos de pressão e depois também jogar. Então ele fez as duas coisas, marcar e jogar, que é o que a gente espera. Então teve muita produtividade. E as entradas dos jogadores, né? Como o Sandro entrou muito bem, entrou na proposta que eu queria. O 5 estava muito solto, né? E a proposta no início ali era Caio e Potker fazer um revezamento de pressionar a saída do 5. Então se um pressionava o 5, outro pressionava o zagueiro. E era uma troca constante, só que eles não conseguiram ajustar. E o Sandro, ele melhorou esse ajuste para mim no segundo tempo. Então o Atlético, ele ficou com uma construção já mais dificultosa no segundo tempo, e isso o Atlético cresceu, foi melhor, né? Não gostaria de ter tomado esse segundo gol, né? Tava 3-1 ali, porque a gente poderia ampliar o placar, a gente tem falado tomar o menos gol possível, mas diante de todo o cenário a gente sabe que o saldo ainda foi positivo, até por conta do poder de reação, numa competição tão difícil, né? E pegamos um time que tem uma proposta de jogo muito bem definida, tem um jogo apoiado de construção, de muita triangulação, de muita tabela, aproximação, e um jogo vertical, porque quando você aperta ele, profundidade, com as beiradas dele, utilizam muito isso, principalmente com o torrão. Então é um jogo vertical, então ele tem esse time, e ele vem jogando desde o Mineiro com o mesmo treinador, mesma equipe, então automaticamente assim, está muito entrosado nesse sentido, e a gente vai ganhando ainda o melhor ajuste, e eu espero a jogo, como a vitória era importante, para dar essa confiança para frente. Professor, primeiramente parabéns pela vitória, pelo resultado. Como o senhor falou, né, os primeiros 30 minutos não foram agradáveis como você planejou, mas antes do senhor chegar no Atlético, até o Adson Batista falava muito sobre o poder de reação, que o Atlético era um time que tomava gol e se abatia muito, e hoje o que a gente viu foi completamente diferente. Acho que o torcedor do Atlético, até mais traumatizado, vamos assim dizer, poderia imaginar que o segundo tempo seria um terror, mas não, a gente viu o Atlético construindo, e eu queria chamar a atenção para as estreias. O Matheus Felipe estreou, fez o gol, e o Rai Ramos não é uma estreia, mas você traz ele para o time titular
titular, né? E ele acaba tendo esse desempenho. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, a gente conhece bem as características dos jogadores, né? Então eu procuro explorar muito a característica do atleta, né? E do Raí Ramos é uma forma de jogar que eu idealizei, de ele ganhar mais espaço, ter mais liberdade para sair, às vezes inclusive como um ponta, né? De o Potker vir um pouco para dentro, ser o jogador de aproximação com ele, inclusive para combinação de jogada, como foi o segundo tempo, né? E então o Raí ter essa profundidade. Por quê? Porque ele tem um bom cruzamento, ele tem um bom chute, né? Inclusive lá atrás, quando ele jogava no interior do Campeonato Paulista, o que levou ele para o São Paulo, até fiz dizer isso para ele, foi a ótima campanha que ele teve jogando e fazendo esses movimentos de profundidade pelo corredor, vir para dentro, buscar chute, finaliza muito bem com perna esquerda e perna direita, e o gol saiu dessa forma, né? Então ele tem essa virtude. Então a gente está tentando explorar o melhor de cada atleta, e então do Raí da mesma forma, por isso, né? Então essa foi a ideia. O Matheus Felipe da mesma forma, assim, a gente sentiu um poder maior de velocidade do que o Alex, um jogador com mais mobilidade, que a gente precisa de um zagueiro, sempre um casamento, né? Um jogador que temporiza mais, um jogo aéreo mais forte, como é o Pedrão, e um jogador de mais velocidade para as coberturas, né? Então o Matheus, passamos a deixar ele como titular, porque nesses jogos, treinos e nos treinamentos, ele provou estar melhor no momento do que o Alex, que é um baita zagueiro também, mas no momento o Matheus está melhor em virtude de alguns movimentos, alguns encaixes. Então isso que foi as nossas ideias, né? Para que a gente pudesse colocar esses atletas em campo, né? O poder de reação é isso que eu tenho frisado para os jogadores, a gente não ter receio. Não ter receio. Então eu sou um treinador que uso muito assim, eu uso muito frase de efeito, ou uso um versículo da Bíblia, né, até para motivação. Então um versículo que eu trouxe para eles hoje foi: seja forte e corajoso. Independente das circunstâncias, seja forte e corajoso. Então foi um tema de preleção nosso, e eu sempre uso isso no vestiário. A gente de novo bombou emocionante a equipe para teve a reação, voltar para um segundo tempo completamente diferente. Então esse é o papel nosso, treinador e comissão técnica, estar mexendo frequentemente com as questões não só técnicas e táticas, mas emocionais dos atletas, sempre jogando ele para cima, e acredito que eles responderam positivamente. Tencati, é importante ouvi-lo nesse momento, que fecha a primeira rodada com jogos muito equilibrados, com exceção do Atlético, e tanto é que essa grande vitória colocou o Atlético na liderança no fechamento da primeira rodada. E aí eu te pergunto, diante desse cenário, o Atlético está bem servido em todas as posições. Durante o segundo tempo, a sua mexida aos 39 foi porque você achou que o time estava bem demais ali em busca do gol até a virada, ou falta de opção, por exemplo, de extremo, de atacantes de lado? O Watson até disse que o Robert é atacante também, né? Sim, mas é um meio atacante. É meio atacante, porque a gente viu o Marcelinho cansado, Potker e tal. Tá bem servido, ou você pode ajudar o Watson mesmo com a dificuldade de mercado para trazer antes do fechamento dessa janela algum jogador? Olha, a gente sabe o que a gente precisa internamente, a gente tem trabalhado por isso. Eu tenho frisado que eu não tenho comentado de posições, até em virtude do quê? Do elenco que eu tenho nas mãos, para não mexer e nem criar uma instabilidade interna de dizer assim daqui a pouco, o treinador está dizendo que aqui não tem, ou aqui não tem, ou ali não tem, sendo que tem. Então, e o papel nosso no clube é recuperar atletas que talvez estavam com estima alta e baixa dentro do clube, principalmente no estadual. Então, tinha um modelo de jogo. A maior missão minha, ela está sendo quebrar o modelo de jogo anterior, entende? Porque assim, cada treinador tem seu perfil, e cada um é vencedor pelo seu perfil. Tinha um modelo de jogo, e a gente está modificando, né? Até um pedido até da presidência do ADES, quando nós chegamos, para quê? Buscar aquilo que o Atlético sempre teve, verticalidade, um time propositivo, que é o que foi o segundo tempo. Isso que a gente quer ver o Atlético jogando todos os jogos, em grande parte do jogo, né? Então a gente está fazendo isso, e recuperar atletas que estão à disposição. Então o nosso papel está sendo esse, e claro que se a gente puder ganhar algumas posições ali, vai ser bem-vindo, mas se não ocorrer, a gente tem que focar no elenco, dar o melhor pelo elenco, fazer o melhor pelo elenco para extrair o melhor deles. Então eu acredito que é isso que é o papel do treinador, e por isso que nós estamos aqui. Boa noite, professor. Igor Oliveira, Rádio CBN. Estreia em casa, estreia com vitória, mas agora 2 jogos fora pela frente, né? O que esperar do Atlético nessas partidas? O Atlético vai continuar com esse DNA
de ser uma equipe propositiva, principalmente como a gente viu no segundo tempo. Atlético marcando alto, roubando bola no campo do Atlético, pressionando, e justamente por isso conseguiu marcar 4 gols. Esse é o DNA do Atlético agora em diante? Olha, o meu desejo e o meu sonho de consumo é esse, né? É que ele mantenha esse padrão. A gente, até citei isso para os jogadores ao final ali. O que a gente fez na intertemporada, inclusive nos 3 jogos amistosos, foi esse comportamento. O primeiro tempo que a gente modificou. Por quê? Porque erramos o time, se perdemos, estava mais ansioso. Mas esse é o comportamento que a gente quer, né? Grande parte do jogo. Sempre alto não vamos conseguir. Em algum momento a gente vai ter que descer, ficar mais compacto, baixar as linhas. Mas quando tiver, esteja organizado, competitivo. Não é só baixar a linha e deixar o adversário nos envolver. Mas essa vai ser a proposta nossa. Os jogos agora que virão, com certeza, são jogos difíceis. Já observamos um pouco da Ferroviária, do Botafogo, né? O Botafogo lá com o América Mineiro. Vi ali Ferroviária e Remo também. A gente então tá fazendo, observei todos os jogos, nem que fosse assim, entrava, assistia 20 minutos, 15 minutos e já mudava para um jogo. Então fazia esse bate-bola para estar antenado do que está acontecendo. Então a gente pôde ter uma ideia já. Então tá muito igual, tá muito competitivo, mas a diferença vai ser o quê? A equipe que manter o padrão de jogo em casa e fora, ela tem que manter esse comportamento. Ela não pode ficar oscilando. Por exemplo, fizemos uma grande apresentação hoje, vamos colocar aqui, somando os 15 do primeiro tempo, mais os 45, 50 do segundo, foi uma ótima apresentação do Atlético. Então, grande parte do jogo. Então, nós não podemos chegar fora agora e mudar completamente o nosso comportamento e a nossa forma de jogar. Não, então a gente tem que manter as ideias, ter confiança. E isso que eu vou transmitir para eles, porque isso que vai fazer a diferença numa Série B. Você tem que ganhar em casa, mas você precisa ganhar fora também. Encate. Boa noite. Boa noite. Prazer, Rafael Bessa. Como é que você viu ali a situação do Shailon, que sai... e aí nós tivemos a impressão, e você estava ali perto, ele saiu chutando as coisas. O que aconteceu ali depois que ele chega no banco de reservas? Na verdade, ele sentiu o adutor, né? O departamento médico depois vai informar, né? Então, inclusive, depois perguntamos para ele, que foi numa jogada lá. Parece que o movimento, que quando ele tenta a jogada de drible, a perna dele ficou presa e ele, como se fosse o espacato, né? Abriu bastante, então o adutor, acho que a perna esquerda, e ali foi que ele sentiu. Ele até pediu para ver se tentava voltar, só que o departamento médico avaliou, fez os movimentos e viu que ele estava com dor. E o risco daí de abrir uma lesão, então talvez é a frustração disso aí. Porque o Shailon, a gente tem que exaltar, o Shailon, ele incorporou, certo, o que a gente está pedindo. Dia a dia, treinamento, tá puxando, tá sendo comprometido. Então a frustração dele ali foi por o quê? Era uma estreia, ele queria ir bem junto com a equipe, queria estar com a equipe e infelizmente ele saiu por lesão. Então uma frustração própria e não foi nem mais um outro problema. Tanto que ele ficou ali no banco assistindo o jogo do segundo tempo junto com o time. Então isso que é importante do atleta, né? Ele sai frustrado porque queria estar no jogo. E isso que eu vi no Shailon, né? Até porque todo mundo pega muito no pé do Shailon, porque o Shailon às vezes assim é mais apagado, que o Shailon não é aquele cara guerreiro, ao contrário, o que o Shailon está demonstrando para nós hoje ali é completamente um Shailon diferente. Obrigado, Cláudio Tencati, técnico.